esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará sadio. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivenciando o tempo comum. O tempo em que a igreja se coloca diante de Jesus para ser formado e depois iniciar a sua missão. E hoje as leituras vêm trazer para a gente um puxão de orelha muito necessário. O primeiro, veja como diz São Paulo aos Coríntios: já que muitos irmãos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que São Paulo quer dizer com isso? Onde muitos ficam se achando por coisas deste mundo, eu também vou me achar um pouquinho. Mas veja, muitos de nós temos a dizer assim: eu sou melhor que você porque eu sei isso. Eu sou melhor que você porque eu tenho isso. Eu sou melhor que você porque isso, porque aquilo. Mas veja as coisas que Paulo se coloca como melhor diante dos outros. Já passou por perigos nos rios, nas mãos de ladrões, na mão dos irmãos da mesma cidade, na mão dos pagãos, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por falsos irmãos, trabalhos e fadigas e vigílias que o deixou para baixo. Veja, ele não está se gloriando de títulos, de posses, mas do cansaço da missão. A única coisa que deixa Paulo feliz nesse mundo é o cansaço da missão. E é isso que deve nos deixar feliz. É saber que nós estamos juntando aquilo que é importante para Deus, que é almas para Deus. O que adianta eu ter mansões e mansões e querer pisar naquele que não tem nada, quando tem, nem dele é uma casa alugada, ou a casa de família que emprestou enquanto está morando, se eu não tenho Deus, se eu não junto aquilo que é importante para Deus, se eu não guardo deste mundo aqui um coração cheio de virtudes, o que adianta? O que adianta eu ter coisas da última geração? O que adianta eu ter a roupa da moda? O que adianta eu estar fazendo coisas e mais coisas para ganhar este mundo e estar perdendo o céu? Não faz sentido. Não faz sentido. E eu digo a vocês, a gente enquanto cristão está perdendo muito disso. Eu falo cristão para não deixar só entre os católicos. Entre os irmãos evangélicos, entre a gente católico, está ficando quase do mesmo jeito. A gente está se preocupando muito com os bens deste mundo. A gente está buscando muito a prosperidade deste mundo. Aí eu lhe pergunto, quem aqui perdeu um parente na vida e viu no caixão as posses também? Que viu ir as carteiras cheias de dinheiro, os cartão, o fundo que estava no banco. Alguém viu a pessoa se enterrando junto com os terrenos? Não. O único terreno que recebeu é o que foi enfiado na terra, e a única terra que foi levada só foi a da cara. Aí eu lhe digo, para que juntar tanto? Para que lutar para ter tudo neste mundo, para depois não ter nem Deus? Eu digo isso porque isso não é somente dos ricos. Eu tenho um exemplo muito próximo a mim, que uma pessoa da minha família dizia assim: olhe quando a gente não percebe
que nós temos o maior tesouro do mundo e tratamos esse maior tesouro como se fosse um papel higiênico usado. Eu tenho uma parenta que diz assim: meu filho reze por mim. Eu disse: diga qual é a intenção, que eu não gosto de dizer assim, Frei, reze por mim. Não, diga com a intenção para eu mandar o recado completo para o céu, né? Porque assim, reze por mim, eu vou rezar por tudo, né? Do que eu imagino. Mas me diga qual é o recado para me dizer para Deus, que eu digo. Ela: não, porque assim, minhas filhas, tudinho, já conseguiu uma casa. Pelo governo, uma conseguiu, a outra batalhou ali, comprou um terreno, fez uma casa, e eu ainda não conquistei a minha. Eu só tenho a Deus. Aí eu disse: mas me diga uma coisa, tu ainda acha pouco você só ter Deus? Tu acha pouco? Era alguém que tinha uma casa própria, vendeu para fazer a felicidade do esposo, já está igual a samaritana, no quinto esposo e não tem uma casa própria. Por quê? Porque deixou aquilo que tinha em nome dos amores deste mundo. E ela viu que o único amor que permaneceu com ela é o amor de Deus. Mas veja como ela disse: é porque eu só tenho o amor de Deus. É porque eu só tenho a Deus. Como quem fala assim: não, eu só tenho um pouquinho de farinha para comer hoje. Como se fosse uma migalha. Para você ver o quanto a gente faz tudo para conquistar, o que a gente faz tudo para agradar as pessoas e o mundo, e esquecemos que o nosso maior tesouro é nosso Senhor. Aí depois, nas tribulações, aí eu lembro quem é Ele. Graças a Ele, Ele é misericordioso. E a misericórdia de Deus é infinita. Porque se Deus nos tratasse como a gente trata Ele, misericórdia, quem estaria de pé hoje aqui? Se Deus nos tratasse como nós tratamos a Ele, quem aqui estaria de pé hoje? Para agradecer uma graça que recebeu na vida. Não tinha. No mais tardar as crianças, porque graças a Deus, elas continuam com o coração puro, até a hora que a gente ensina a elas o jeito errado de viver na vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos nos estar se achando, se amostrando por ter posses deste mundo. A gente não leva nada. A gente não leva nada. Aqui é bom ter o suficiente para viver bem, para nutrir nossa família, mas não para se colocar como maior, como aquele que pisa aos outros porque tem isso ou aquilo. Lembre, do maior ao menor rico desse mundo, todo mundo vira pó, todo mundo vira comida de inseto. Ninguém é isento disso. Todo mundo. De branco, azul, vermelho ou preto, todo mundo vai cair no mesmo buraco, ser comido pelos mesmos insetos e não vai levar nada deste mundo, a não ser a areia que vai cair no rosto. Que nem um caixão a gente não leva mais, que se estraga em menos de um mês. Para você ver. Então nada deste mundo nos vale. Como diz São Paulo também em uma das suas cartas, só Cristo nos basta. Se nós tivermos um pouquinho de consciência de que só Cristo nos basta, só Jesus me basta, o que eu vou encontrar no mundo vai ter que me servir para eu me colocar mais ainda à disposição de Deus. Porque, quer ver uma coisa interessante? As desculpas que a gente mais escuta na confissão. Olha, Frei, eu não vou muito aos domingos para a missa porque a gente trabalha a semana todinha, né? No domingo está cansado. Aí eu lhe pergunto: Deus te deu trabalho para você se afastar mais dele? Ou deu a você a graça do trabalho para você lembrar dele e agradecer a ele pelo dom do trabalho que você tem? Ah, Frei, porque eu tenho muitos filhos, né? Sabe como é criança, né? Fica em bagunça, aí não dá para levar para a missa porque vai ficar bagunçando. Aí eu lhe pergunto: Deus te deu filhos para você se afastar dele? Não. Porque para outros cantos a gente leva as crianças, porque não leva para a igreja. Então ele está muito preocupado com as coisas deste mundo. Nós estamos muito preocupados com as riquezas deste mundo, com as ganâncias deste mundo, com a prosperidade deste mundo. Muitas vezes nós fazemos promessas e promessas buscando os bens deste mundo e não o bem maior que é Deus. Muitas vezes fazemos promessas e promessas para o mundo e cumprimos todas e ficamos tristes quando não cumprimos. Mas quando é aquela para Deus, aí fica:
né? Mas Deus entende. Mas Deus entende. Nem se esforçou para cumprir. Aí fica, mas Deus entende. Por quê? Porque para mim Deus não é mais o meu tesouro precioso. Deus não é mais a minha riqueza maior. A minha riqueza maior é que as pessoas reconheçam o que eu fiz. É que as pessoas aplaudam o que eu fiz. Mas não agradar ao coração de Deus. Quer ver uma coisa? A gente se preocupa muito em agradar o coração da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais. A gente move mundos e fundos para ter aquilo, mesmo que fique devendo 10 anos, mas faz de tudo para ter aquele pertence, para dar àquela pessoa, para ela ter certeza de que nós a amamos. Mas quando é para agradar a Deus, a gente bota um monte de dificuldade. Ah, Frei, é porque eu não tenho muito tempo para rezar, sabe? É porque eu não tenho tempo muito assim de rezar de noite, não tenho de manhã, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fica me dando um monte de desculpa. Mas para agradar o mundo, eu não dou uma desculpa. Eu dou uma carreira para conquistar aquilo, para o mundo dizer, olha meu Deus, como ele tem aquilo, como ela tem aquilo. Olha meu Deus, o que ela fez. Não faz sentido. Não faz sentido. A nossa vida só faz sentido se for para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e andar unicamente nos caminhos de Deus. Se assim não for, nós estamos fazendo a peregrinação mais errada deste mundo. A nossa peregrinação começa no coração de Deus e termina no coração de Deus. Se a gente está fazendo peregrinações para outras coisas, a gente está com o coração muito longe. Veja nosso Pai Francisco. Nosso Pai Francisco tem um coração totalmente voltado a Deus. Tudo o que Pai Francisco fazia, basicamente se tornava oração. Toda a ação que ele fazia, tudo até que ele deixava de fazer para o bem dele, como pessoa. Mas para socorrer o próximo, ele vivia como se fosse oração. Até às vezes, quando ele via um irmão não conseguindo fazer o jejum, como já aconteceu, ele chegou para o irmão, sentou ao lado dele e quebrou o jejum junto com o irmão. Porque o mais importante naquele momento é fazer fraternidade com aquele irmão e não deixá-lo com que sofra com a penitência que nele mesmo suportava. Por quê? Porque ele sabia que isso era a vontade de Deus. Que a gente não sofra mais do que aquilo que não podemos carregar. Mas a gente, neste mundo, não conseguimos ainda fazer o mínimo, que é fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Porque estamos mais preocupados em agradar a este mundo e pouco preocupado em agradar a Deus. Hoje, no nosso Evangelho, para continuar essa reflexão, nosso Senhor diz, não junteis tesouros deste mundo. Por quê? Não sei se quem aqui mexe muito com o Instagram, com o Zap, com o TikTok, já deve ter visto isso. Pessoas que juntaram dinheiro naqueles garrafões de água mineral, juntaram dinheiro naqueles balde grande que muitas famílias botam água, outras botam roupa suja, outras botam feijão, juntaram dinheiro. Quando destamparam, a coisa mais linda, o rato roeu o dinheiro todo, ainda fez o ninho dele. Veja, juntou, e no fim não tinha nada. Mesma coisa a gente. Quanto mais junta a cor deste mundo, mais nada nós temos. Quanto mais eu agrado o coração de Deus, muito mais tesouro eterno, e que nunca se estraga eu terei, que é o amor de Deus. Só isso me basta. E agora um segundo conselho para Nosso Senhor, que isso vai demonstrar como nós nos enxergamos. Uma das coisas que a gente mais escuta em confissão faz parte desse evangelho de hoje. A forma como está a saúde dos nossos olhos. Isso aqui eu não estou falando de quem tem catarata, de quem usa óculos. Não estou falando disso não. O modo como a gente olha para as pessoas demonstra muito como está o nosso olhar para conosco mesmo. Porque quanto mais eu me afasto da luz que é Deus, eu abraço a escuridão que não é de Deus. E os meus olhos vão se encher de escuridão. E eu digo isso porque uma das coisas que a gente mais escuta, e até as pessoas tratam até como normal, como se fosse uma coisa natural e comum, sabe?
como se fosse uma coisa engraçada. Frei, assim, né? Aqueles pecados do dia a dia, eu sempre digo, mas o seu dia é diferente do meu. Me diga. É assim, né, Frei? A gente julga as pessoas, né? Mas todo mundo faz, né? Muita mãe, muito pai já usa essa frase, mas você não é todo mundo. Não é porque todo mundo julga que você vai julgar os outros. Não é porque todo mundo com os olhos condena os outros que você também vai condenar. Porque nós, enquanto filhos de Deus, não devemos ter os olhos cheios das trevas, da escuridão. O nosso olhar deve irradiar a luz de Deus. Como é que percebemos isso? Não tem aquela pessoa que quando você olha, parece que todos os seus problemas não existem mais. É aquela pessoa que sorri com os olhos. É aquela pessoa que você só de olhar sente uma paz danada no coração. Pode ter certeza, essa pessoa não anda nem com as mãos em Deus. Ela anda abraçada com Deus. Mas não tem aquela pessoa que quando olha, chega a dar um mal-estar. Chega, você sente que a sua vida está julgada. Até desde que você nasceu, só do olhar daquela pessoa. Não tem aquela pessoa que quando entra um pecador na igreja, porque essa pessoa nunca se acha pecadora. Quando entra um pecador na igreja, ela já olha assim, de baixo para cima, já olha condenando e tostando fogo na pessoa todinha. Por quê? Porque ela se acha mais santa. Porque se ela tivesse os olhos de Deus, ela reconheceria que ela é a primeira pecadora. E ela está entrando mais um que com ela quer se santificar. Então tenhamos cuidado com o modo que nós olhamos para o outro. Lembre, o olhar também mata. Um olhar também destrói. Aqui os mais velhos sabem um pouquinho disso. Aquela pessoa que com o olhar seca, não é nem a pimenteira, seca o coqueiro todo. Não tem pessoas que é assim? Infelizmente somos todos nós. Quando entra na nossa capela, na nossa matriz, onde a gente conhece o nosso povo, quando entra alguém que conhece um pouquinho da vida dela, o que é que nós fazemos? Olha, lá vem fulana. Vai para ela, lá vem fulana, quer ser a santa. E você é quem? Na fila dos santos. O último santo, só quer ser o santíssimo dos mais santíssimos. Ontem foi dia de Corpus Christi, o dia do Santíssimo Sacramento. Então vamos colocar você naquele dia. Não vai ser mais o dia do Santíssimo Sacramento, vai ser o dia do Santíssimo você. A gente tem que entender que o nosso olhar deve demonstrar a graça que há em nosso coração, a luz de Deus que habita em nosso coração. O nosso olhar não pode ser um olhar de morte, deve ser um olhar de vida. O nosso olhar não pode ser um olhar de escuridão, deve ser um olhar de luz. Que quando aquele irmão vem se aproximando de nós, ele deve sentir no nosso olhar a paz, o amor de Deus, o acolhimento e não a morte, como muitos de nós fazemos. Basta uma pessoa chegar mal vestida da igreja, ou não muito bem cheirosa, aí já olha, julga e condena a pessoa. Comece a fazer o seguinte: vá em casa, pegue um espelho, olhe para quem aparece lá e julgue essa pessoa que você enxerga no espelho, do começo ao fim da vida dela, e me diga se você vai sair feliz. Não vai. Se alguém dizer, não, Frei, eu vou sair, pois minha filha, meu filho, está seguindo Deus errado. Porque como diz uma música evangélica, o meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Então, se eu estou acusando, julgando e condenando o outro, o meu Deus não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó. Não é o Deus de São Francisco, nem de Santo Antônio. Se eu perco minha vida julgando, condenando e destruindo o outro com o meu olhar, quer dizer que meu Deus é Satanás e não o Deus de Jesus Cristo. Então, nunca mais julgue a vida de alguém, nunca mais condene a vida de ninguém e nunca mais fale mal da vida de ninguém, porque isso aqui não pertence a Deus. Nunca mais olhe para alguém com um olhar que destrói. Nunca mais olhe para alguém com um olhar que machuca. Porque tem gente que não diz nada, mas com um olhar grita tantos palavrões. Eu acho que se fosse para escrever misericórdia,
E a gente ainda fala assim, Frei, porque é difícil, né, ficar sem julgar os outros. É difícil para quem está servindo a Satanás. Mas para quem está servindo a Deus, não é difícil. Porque se Deus fez Lázaro voltar a viver, se Deus fez o filho da viúva voltar a viver, cego voltar a enxergar, aleijado caminhar, por que não pode deixar a gente parar de julgar? Por que eu não posso pedir a Deus a graça de não julgar mais os outros? De não condenar o outro com o olhar? Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não estou servindo a Deus. Então tenhamos cuidado. Porque, como diz até um ditado, os olhos são o espelho da alma. Se meus olhos só demonstram as trevas, condenar o próximo, julgar o próximo, destruir o próximo, com meu olhar, quer dizer que a minha alma já não está tão bem assim. E eu digo a vocês, é uma graça, é uma alegria muito grande, quando a gente encontra uma pessoa que de longe, mesmo sem te conhecer, só o olhar dela nos traz uma paz danada no coração. Alivia até as dores, até parece que eu já desabafei com ela, sem ela chegar perto de mim. Mas quando a gente encontra uma pessoa que no olhar, misericórdia, eu digo a vocês, quem tem facilidade de perceber no olhar como a pessoa é, eu digo a vocês, é uma tristeza. Não dá nem vontade de olhar na cara da pessoa, porque é muito peso no olhar. Então, a partir de hoje, se policiem, porque o nosso olhar demonstra quem é o Deus que eu sirvo. Se no meu olhar sai julgamento, condenação e falsidade, o meu Deus não é o Deus de nosso Senhor. Mas se no meu olhar as pessoas sentem paz, acolhimento, sentem-se até um aconchego de Deus, quer dizer que realmente eu estou com Deus. Então tomemos cuidado, para não nos enganarmos, achando que só porque todo mundo faz, eu também posso fazer porque é normal. Aí lembre, se todo mundo for para o buraco, a gente vai junto também. Já que todo mundo faz, então, onde todo mundo for, vá junto também, porque eu não quero ir. Eu quero ir contrário àquilo que todo mundo faz. Lembre, todo mundo julgou a pecadora. Jesus fez o quê? Perdoou a pecadora. Todo mundo queria a destruição das pessoas. Cristo quis a salvação. Todo mundo queria a ganância do mundo. Cristo só queria agradar ao coração de Deus. Então nos preocupemos primeiramente com os bens do alto e com o nosso olhar para com o próximo, porque o meu olhar vai dizer a quem eu estou servindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.